A palavra eutanásia tem origem do grego eu, que significa boa, e thanatos, que significa morte, ou seja, boa morte. Ela consiste no ato de abreviar a vida de uma pessoa e tem como princípio acabar com o sofrimento da pessoa que possui uma doença grave e incurável, quando não existem mais tratamentos que possam ser realizados para melhorar o quadro clínico da pessoa. A eutanásia se destacou no conhecimento do homem do século XX por trazer à frente de questionamentos de ética e moral diante das novas descobertas da ciência e de uma sociedade mais humanizada. É comum que as pessoas confundam a eutanásia com a ortotanásia e distanásia, pois todos esses termos indicam práticas médicas relacionadas à morte do paciente. No entanto, elas se diferenciam drasticamente em alguns aspectos. A eutanásia, como já citado anteriormente, é o ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente atingido por uma afecção incurável, que produz dores intoleráveis. Já a ortotanásia é uma prática médica em que há a promoção de uma morte natural, sem que sejam realizados tratamentos poucos úteis, invasíveis ou artificiais, para manter a pessoa viva e prolongar a morte, como respiração por aparelhos, por exemplo. Já a distanásia é a prática pela qual se prolonga através de meios artificiais e desproporcionais a vida de um enfermo incurável. A distanásia é considerada uma má prática médica, pois, embora alivie os sintomas, não traz uma melhora de qualidade de vida para a pessoa, tornando a morte mais lenta e dolorosa. Ela também é conhecida como obstinação terapêutica. Existem tipos diferentes de eutanásia, que definem melhor a maneira como essa antecipação da morte será feita. Alguns exemplos são a eutanásia ativa, que consiste em provocar a morte por meio da intervenção adequada, geralmente pela administração de um fármaco. A eutanásia passiva, que não provoca de imediato a morte, mas sim ao longo do tempo, com a retirada de procedimentos que prolongam a vida, sejam equipamentos elétricos, farmacológicos ou cuidados médicos, e faz com que o paciente tenha uma morte natural. A eutanásia de duplo efeito acontece nos casos em que a morte é acelerada, como consequência de ações médicas, não visando ao êxito letal, mas sim ao alívio do sofrimento de um paciente. A eutanásia voluntária é praticada com conhecimento do paciente, e a pessoa deseja morrer e expressa esse desejo. A eutanásia involuntária é realizada contra a vontade do paciente, o que pode indicar a um homicídio. Já, por fim, a eutanásia não voluntária, não há manifestação de vontade ou de oposição por parte do paciente quanto ao ato. Bom, pessoal, agora a gente vai analisar um pouco dos argumentos em pró da eutanásia. O principal argumento em favor da eutanásia é relativamente simples. Ele consiste no argumento da compaixão, que é basicamente a gente reparar que os pacientes doentes terminais, algumas vezes eles sofrem de dores tão terríveis que eles estão além da compreensão de quem nunca passou por isso, de quem nunca experimentou. Esse sofrimento é tão terrível, pode ser tão terrível que às vezes a gente não gosta nem de pensar sobre isso, de descrever essa agonia. O argumento da compaixão, ele simplesmente sustenta que a eutanásia é justificada porque ela providencia o fim dessa dor tão excruciante. Além disso, nos casos de eutanásia voluntária, grande parte do sofrimento é eliminado. E visto que é o paciente quem demanda essa eutanásia, então não há que se falar em violação de direitos individuais. Uma vez que se uma pessoa preferir e até mesmo implorar pela morte como a única alternativa à permanência nesse tipo de tormento, só para que ela de qualquer modo morra logo em seguida, então seguramente que não seria moral que a gente ajudasse essa pessoa a morrer mais cedo, porque nenhum ser humano com o mínimo de piedade poderia deixar que um ser vivo sofresse assim, sem propósito ou sem finalidade alguma. Bom, fora isso, o filósofo estadunidense James Rachels, ele elenca 3 princípios que a gente
a serem seguidos, no caso da eutanásia, que são baseados no melhor interesse de cada um. De acordo com ele, os 3 princípios que ele elenca dizem assim: se uma ação promove os melhores interesses de cada um dos envolvidos e não viola nenhum de seus direitos, então tal ação é moralmente aceitável. Ele continua: ao menos em alguns casos, a eutanásia ativa promove os melhores interesses de cada um dos envolvidos e não viola os direitos de ninguém. Por fim, ao menos em alguns casos, a eutanásia ativa é moralmente aceitável. O que a gente pode entender disso? É que se for do interesse da própria pessoa providenciar uma morte rápida e indolor, esse seria o melhor interesse dessa pessoa que seria agraciado. Afinal, quem queria preferir sofrer do que acabar com esse suplício da melhor forma possível? E por fim, a gente percebe que o debate em torno da eutanásia e essa toda polêmica que cerca essa questão, ela gira principalmente em torno de 2 princípios básicos, que são a interposição entre o princípio da inviolabilidade do direito à vida contra o princípio da autonomia individual. Uma dessas maiores controvérsias é que seria que o direito à vida ele é visto como um princípio tão fundamental que nem mesmo o próprio indivíduo poderia dispor dele. Bom, conforme já discutimos, nós vemos que não é possível falar na violação desse direito individual, uma vez que o indivíduo ele possui a máxima autonomia para decidir sobre sua vida. Como que é uma questão que não afeta outra pessoa e é uma demanda individual, a gente acredita que uma pessoa possui sim o direito de dispor da inviolabilidade da própria vida, que o princípio da autonomia individual ele se sobrepõe ao princípio da inviolabilidade do direito à vida nesse sentido. Tratando-se do posicionamento contra, são adotados alguns argumentos, como o do campo religioso, onde é adotado o posicionamento de que Deus é o único detentor do poder de tirar e dar a vida a alguém, e a prática em questão de tirar a vida de outra pessoa ou tirar a própria vida contraria os mandamentos sagrados de Cristo. A Igreja se posiciona veementemente contrária à eutanásia, pois todos têm o direito a uma vida digna e fraterna. Trata-se de um direito absoluto, que só Deus pode nos tirar, ou seja, a morte deve vir de forma natural, de acordo com a sua sagrada vontade. Já na questão jurídica, é adotado o argumento de que a vida é um direito fundamental e básico de todo ser humano e que deve ser protegido contra tudo e todos. Assim, a vida humana é anterior ao direito, tendo em vista também de que viola expressamente o artigo 5º da Constituição, que será melhor detalhado ao longo do vídeo, o que afirma aos brasileiros a garantia da inviolabilidade do direito à vida, que é um dos principais direitos, uma vez que ela é pré-requisito para vários direitos como a liberdade, a propriedade e entre outros. Esses são alguns dos argumentos contra. Agora nós vamos tratar dos aspectos jurídicos que dizem respeito aí à questão da eutanásia. Embora ela seja uma prática ilegal na maior parte do mundo, a sua legalização em alguns países tem suscitado o debate acerca desse tema, que não deixa de ser um tema polêmico, envolve vários aspectos, como aspectos éticos, jurídicos, culturais e até religiosos. No ordenamento jurídico brasileiro, a eutanásia é considerada crime, ou seja, ela é um fato típico, ilícito e culpável. Ela pode ser tanto enquadrada como crime de homicídio, disposto no artigo 121 do Código Penal, quanto em crime de auxílio ao suicídio, presente aí no artigo 122 do Código Penal. O grande impasse, a grande dificuldade no que diz respeito à eutanásia no Brasil, pode ser encontrado em dispositivos constitucionais que elencam a vida como um bem jurídico supremo. O ordenamento jurídico brasileiro é dotado de princípios, princípios fundamentais, valores fundamentais, que expressam valores compartilhados pela sociedade. Então, são valores oriundos de uma escolha política. É uma escolha concretizada aí por intermédio do legislador. Nessa conjuntura, a vida foi tomada como um bem jurídico da mais alta importância. Por isso, é um valor fundamental defendê-la a qualquer custo.
O artigo 5º da Constituição de 88 diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, né, fica destacado aqui, fica bem evidente, né, esse trecho inviolabilidade do direito à vida. Né? Então, a nossa Constituição toma a vida como um direito inviolável, né, como um direito, aí, como um valor da mais alta importância, que não pode ser violado. O inciso 3º desse mesmo artigo ainda diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Né? Nesse contexto, então, a eutanásia que vai colocar um fim na própria vida da pessoa vai até além disso aqui, né, de um tratamento desumano ou degradante, porque ela vai acabar com a própria vida, né, da pessoa. Então, né, baseado aí nessas questões dos valores, né, presentes na Constituição, a eutanásia não é aceita no ordenamento jurídico brasileiro. Mas aí pode surgir uma dúvida. Se é da vontade do sujeito, se é do consentimento dele colocar um fim na própria vida por meio da eutanásia, isso aí não caracterizaria um excludente de ilicitude? Então, o consentimento do sujeito que quer se submeter à eutanásia não isenta o médico da ilicitude da sua conduta, porque o consentimento não é um excludente de ilicitude previsto em lei. Né? Apesar disso, a gente pode falar aí em um tipo diferente de homicídio, porque o nosso atual Código Penal institui o tipo penal do homicídio privilegiado, né? Previsto aí no artigo 121 do Código Penal, sobre matar alguém. No seu parágrafo 1º ele diz: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Né? Então, apesar de continuar sendo considerado crime e não caracterizar excludente de ilicitude, é um crime passível de redução de pena, né? A pena pode ser reduzida, porque é um crime que se enquadra nessa questão aqui de ser motivo de relevante valor social ou moral ou ainda violenta emoção, porque é um indivíduo que está passando por sofrimento, né, e quer colocar um fim naquele seu sofrimento, então quer se submeter à eutanásia. Um dos argumentos passíveis de serem suscitados é a exclusão de ilicitude em virtude do exercício regular do direito pelo médico. As intervenções médicas constituem exercício de um direito por esses profissionais, isto é, são práticas admitidas pelo Estado. No entanto, as decisões jurisprudenciais têm entendido que essa perspectiva não deve ser aplicada à eutanásia, a qual então continua sendo caracterizada como homicídio. Analisando o artigo 13 do nosso Código Civil, a gente pode perceber o caráter paternalista assumido pelo legislador. O artigo 13, então, diz que, salvo por exigência médica, é defeso, ou seja, é proibido, o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Ou seja, né, dizendo de uma outra forma, o Código Civil proíbe a disposição sobre o próprio corpo, quando essa disposição compromete a integridade física. Mas no nosso caso, a eutanásia compromete muito mais que a integridade física, né, porque ela está comprometendo a própria vida da pessoa, não só comprometendo como colocando um fim nela. Então, a respeito da autonomia da pessoa na Constituição de 88, o que a gente pode dizer? A consolidação de valores liberais no Ocidente ensejou uma especial consideração pela liberdade de autodeterminação dos sujeitos, permitindo-lhes conduzir suas vidas de acordo com suas próprias vontades. A autonomia passou a integrar o rol de valores tidos como fundamentais para uma sociedade. O princípio da autonomia do indivíduo não se encontra expresso em nenhum dispositivo constitucional. No entanto, esse princípio pode ser abstraído, pois perpassa os direitos de liberdade individual, tais como o direito à vida, a livre iniciativa, a liberdade de expressão, entre outros.
Até mesmo certas restrições à liberdade constituem uma proteção à autonomia, na medida em que resguardam a autonomia de outras pessoas, né? Então, assim sendo, o princípio da autonomia visa assegurar plenas condições para que o indivíduo consolide os seus projetos e as suas aspirações. A doutrina compreende o princípio da autonomia como subjacente à própria dignidade da pessoa humana, a qual evoca as principais declarações de direitos humanos do século XX e as constituições promulgadas no contexto pós-guerra. A Constituição brasileira foi engendrada num cenário de ruptura com o regime militar ditatorial, demarcando uma reconstrução democrática do país. Por isso, traz tamanho enfoque em preceitos acerca da liberdade individual. Então, enfim, pode-se perceber que o nosso ordenamento jurídico enseja uma contradição entre a autonomia do indivíduo e o caráter paternalista assumido quando a vida é tomada como um valor inviolável, como um valor supremo. Poderia, desse modo, a eutanásia ser compreendida como o exercício máximo e último da autonomia do sujeito, quando este decide pôr um fim em sua própria vida? A respeito disso, o penalista Luiz Flávio Gomes leciona que, desde que esgotados os recursos terapêuticos, o indivíduo, em situação de grande sofrimento, deseja optar pela eutanásia, não se poderia caracterizar um fato típico, pois não se está ferindo a dignidade humana. Pelo contrário, ela está sendo respeitada, né? Então, por fim, a gente percebe essa contradição entre um princípio da autonomia presente na nossa Constituição, embora não de maneira explícita, e o valor da vida tomado como um valor supremo também pela Constituição. Qual seria então a fronteira entre essa autonomia e o paternalismo? Não seria então um pleno exercício da dignidade humana o fato de o indivíduo escolher morrer a passar por sofrimento incurável? Não seria mais digno ter uma morte digna do que uma vida indigna? São as reflexões aí que a gente deixa com esse trabalho. Com base no exposto, consideramos que é importante a tipificação desses estatutos pela legislação brasileira, para assegurar uma maior certificação nas relações entre médico e paciente, e que a questão da eutanásia não se limite somente a um debate jurídico e médico, mas incluindo também nessa discussão o campo e o pensamento popular e social.